Um mês depois de ter deixado o cargo de técnico do São Paulo, Ney Franco conturba o ambiente no Morumbi. Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-técnico do São Paulo diz que é Rogério Ceni quem manda no vestiário do clube. E disse mais, disse que Ganso está sendo fritado pelo capitão são paulino. Fernando Faro cobre o São Paulo e pode ter alguns detalhes dessas informações do ex-técnico do São Paulo. Bom, Morelli. Bom, quem conhece o São Paulo, o ambiente do São Paulo, sabe que o Rogério Ceni tem sim uma ascendência muito grande sobre o elenco, sobre a comissão técnica e sobre a diretoria. Isso não é segredo para ninguém. O goleiro realmente tem um peso político importante, todo mundo sabe disso, tanto que as correntes políticas diferentes do São Paulo tentam sempre se aliar ao jogador. E o que o Ney Franco falou, ele pode ter exagerado um pouco, de repente, na forma como ele disse, mas ele não está falando nenhum absurdo. O Rogério Ceni tem sim um peso muito grande no São Paulo. Agora, com relação a fritar o jogador Paulo Henrique Ganso, vale lembrar que o Ganso teve inúmeras oportunidades durante o ano, especialmente nessa temporada, em que ele esteve em condições melhores físicas e não rendeu o que foi esperado. Mas a gente sabe que o Rogério tem um histórico, embora ele seja um vencedor pelo São Paulo, ninguém questiona isso, ninguém duvida do seu amor pelo clube. Ele tem sim seus momentos em que ele pensa nele, especialmente por ter muito tempo de São Paulo e por ter essa história de ser apontado como o maior ídolo do São Paulo. Então o Rogério tem sim um lado um pouco diferente que o torcedor não está acostumado a ver. Ney Franco talvez tenha exagerado um pouco na dose, mas não falou nenhum absurdo. Quem conhece os bastidores sabe bem que o Rogério é uma pessoa difícil às vezes de lidar e como tem apenas a torcida inteira a seu favor, fica muito fácil de conseguir conciliar as coisas da forma como ele acha mais adequado, Morelli. Mas é possível um capitão do time julgar um jogador ou antes ou depois dele se juntar ao elenco, aprovar ou desaprovar? É permitido isso no ambiente do São Paulo? E se Rogério Ceni realmente faz isso, ele deve fazer isso com o aval do presidente. Como é que você vê essa situação? Todo mundo sabe aqui no Morumbi que quem bater de frente com o Rogério Ceni vai perder, independente seja o presidente, independente seja o treinador, como a gente viu no caso do Ney Franco, ou seja algum jogador. O Rogério Ceni tem uma história fantástica com o São Paulo, acho que isso tem que ficar bem claro. Ninguém aqui está questionando o que o Rogério fez e ainda vai fazer pelo São Paulo, pelo amor que ele tem ao São Paulo, o ponto não é esse. Agora, justamente por ter esse respaldo todo histórico, ele acaba tendo esse tipo de força. Os diretores sabem que não adianta você bater de frente com o jogador, ele é o ídolo da torcida, o maior ídolo, o jogador que tem mais de 1000 jogos pelo clube, marcou mais de 100 gols pelo clube, conquistou inúmeros títulos, ele é a personificação do São Paulo. Então, a gente está falando de paixão. Não adianta você querer ser racional nessa hora. Se alguém criticar o Rogério Ceni, já visto o que aconteceu com o Adalberto Batista, era homem forte do presidente Juvenal Juvencio, criticou o Rogério Ceni, falou que ele estava com problema de reposição de bola e acabou demitido pelo presidente Juvenal Juvencio. Então isso dá mais ou menos uma ideia da força do Rogério Ceni no vestiário. É o cenário ideal? Não, não é. O jogador não deveria ter esse tipo de atribuição, mas o São Paulo a gente sabe que acontece um pouco diferente do que nos demais clubes, justamente por essa ascendência do Rogério. Ele tem sim esse peso político, então geralmente os treinadores, não foi só o Ney Franco, Muricy Ramalho, Adilson Batista, Leão, vários tiveram sugestões do goleiro Rogério Ceni e acataram por uma questão política também. Agora vale dizer também que o Ney Franco, ele saiu, quando ele deixou o São Paulo, ele foi muito ponderado nas colocações dele, agradeceu, elogiou o elenco inteiro, mas aí ele começou a tomar a porrada de tudo que foi lá. O Rogério Ceni, inclusive, deu as mais fortes declarações falando que o legado dos últimos 12 meses, período que coincidiu com a estadia do Ney Franco no clube, era zero, e falou que com o Paulo Tuori, o novo técnico, agora sim o São Paulo tinha comando. Então, toda ação provoca uma reação. O Ney Franco talvez tenha exagerado um pouco, mas eu acho particularmente que ele não inventou nada do que ele disse lá, Morelli. Quer dizer, você acha que não pode ser uma retaliação do Ney Franco a essas declarações de Rogério Ceni, como ter deixado um legado zero no Morumbi? Ney Franco, você cobriu o Ney Franco, o São Paulo, nesse período, sempre me pareceu um treinador ponderado, tranquilo, que media muito as palavras na hora de falar, e deu essa entrevista. Quer dizer, o Ney Franco está muito seguro, a seu ver, de tudo isso que ele falou. Sim, o Ney Franco conhece os bastidores do São Paulo, trabalhou um ano, sabe bem como as coisas se desenrolam no vestiário, e o Ney Franco foi, que eu me lembre pela memória, o primeiro e único técnico que bateu de frente efetivamente com o Rogério, isso no caso da partida
contra a LDU de Loja, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana. Aquele episódio, o Rogério Ceni queria que o Cícero fosse para o time, o Cícero estava no banco de reservas, queria um jogador de mais presença diária. O Ney Franco optou pelo William José, o Rogério gesticulou arbitrariamente, acho que até excedeu um pouco. E o Ney Franco, na entrevista coletiva, disse que não gostou, criticou publicamente o Rogério. A partir de lá, a coisa desandou, degringolou bastante, a relação azedou. E aí o Rogério, com toda a força que ele tem nos bastidores, ele é um jogador que tem muita influência sobre os mais jovens, sobre os outros líderes do elenco. Então é muito difícil você bater de frente com o Rogério e acabar levando a melhor. Então o Ney Franco agora esperou um mês aí sabático, apanhou bastante, a gente tem que lembrar disso também. Falou algumas coisas e acredito eu que ele vai se recolher e deixar um pouco a poeira baixar. Acho que ele deu o recado que ele queria dar. Agora vamos ver como as coisas se desenrolam, se o Rogério vai falar alguma coisa, se a diretoria vai se posicionar. Eu, particularmente, acredito que os diretores também vão tentar deixar a poeira baixar, porque o São Paulo já está muito conturbado para ter mais uma polêmica, especialmente agora que o São Paulo ganhou do Benfica, conseguiu interromper a sua série de 14 jogos sem vitória. Tudo que o clube não precisa agora é de uma nova crise, especialmente com o maior ídolo da sua história.